Bora lá? Então vamos começando devagarinho, mas então vamos lá, né? Então, boa noite, gente. Bom ver vocês aqui de novo. Mais uma super encontro, super viagem pela obra do Freud, né? Pelos textos sobre sociedade e cultura do Freud. E hoje a gente vai terminar esse grande texto, assim, né? Grande texto em vários sentidos, assim, não só no tamanho, né, no número de palavras, mas um texto muito significativo para a psicanálise, para a clínica, para a sociologia, para as ciências sociais, para a filosofia, né, que é o mal-estar na cultura. E para essa parte final, eu acho que, bom, tem vários assuntos que vão se desdobrar, eu acho, ao longo da nossa leitura, mas talvez seja legal a gente retomar algo que a gente falou na 2 semanas atrás, ou melhor, uma certa questão, um certo problema que o Freud se coloca, que eu acho bem legal para pensar, e o Freud vai dizer assim, bom, tem algo que é da condição humana, né, que é algo que é inerente à condição humana, que atrapalha, que dificulta a construção de uma vida em sociedade, quer dizer, nossa capacidade de agregar gente e produzir vida em comunidade, em grupo, é muito dificultado por uma característica que é inerente aos seres humanos, que o Freud vai chamar de pulsão de agressividade, né? Bom, depois ele vai falar sobre pulsão de morte, né? Como a pulsão de agressividade derivada, de certa forma, dessa pulsão que ele vai chamar de pulsão de morte. Mas, enfim, o Freud vai se colocar a seguinte questão: tem algo em nós, né, que a gente não tem controle, que é da ordem da desagregação, da destruição e da agressividade. E o Freud vai pensar, isso é um grande impeditivo para o que a gente chama de cultura, né? E a partir dessa discussão que o Freud está fazendo, está se pensando, ele vai pensar, bom, mas a gente precisa se ater melhor ao que exatamente o que nós psiquicamente fazemos com essa agressividade e que relação que a gente faz com a agressividade tem a ver com a cultura. Quer dizer, qual a relação que se estabelece entre o que a gente faz com essa agressividade inerente a nós e que relação que isso tem com o que o Freud vai chamar de cultura. Essa é a pergunta que o Freud se coloca, o problema que o Freud se coloca, que eu acho que é um baita problema, né? E é justamente a partir desse problema, dessa questão, que ele vai começar a parte 7 do mal-estar na cultura, né? Apresentando uma certa ideia, uma certa, né, um lugar na instância psíquica, no aparelho psíquico, que muita gente já ouviu falar, que muita gente às vezes fala assim, no senso comum é um termo que se usa muito, eu acho, que é a ideia de supereu, né? As pessoas falam muito nas 3 instâncias do Freud, o eu, o supereu, o id, o isso, mas, né? O que significa cada instância? O que o Freud quer dizer com essas coisas quando ele está pensando no aparelho psíquico? E nesse momento específico do mal-estar na cultura, o Freud vai de fato desenvolver de maneira bem elaborada uma que eu estou chamando aqui de uma teoria do supereu, né? O que é o supereu e como é que ele funciona? Que relação ele tem com essa ideia com a ideia de cultura, com a cultura, né? Com o que o Freud está chamando de cultura. E para começar, eu acho que eu separei uma citação, tá, gente? Para a gente começar a partir da citação, que é a maneira como o Freud coloca o problema, que é bem legal, eu acho. E essa citação está bem no comecinho da parte 7, tá? Na edição da Autêntica, é na página 377, 377, na edição da Autêntica, tá? Na edição da Companhia das Letras, bom, é no comecinho da parte 7. E ele se coloca uma pergunta bem importante, né? O parágrafo começa assim, né? Abrindo aspas lá para o nosso querido Freud. Ele vai dizer assim, né? Abrindo aspas. Outra pergunta nos é mais evidente. Ele vai se colocar uma questão. A questão é: de quais meios a cultura se serve para inibir a agressão que a ela se opõe, para torná-la inofensiva e talvez para eliminá-la? Ele vai falar assim: já conhecemos alguns desses métodos, mas os que parecem mais importantes ainda não. Podemos estudá-los na história do desenvolvimento do indivíduo,
que acontece com ele que torna a sua agressão inoperante, né? Na perspectiva do indivíduo? Algo muito notável, que não teríamos intuído e que, no entanto, é tão evidente. A agressão, por Freud, é introjetada, interiorizada, mas, na verdade, enviada de volta para o lugar de onde veio. Portanto, é voltado contra o próprio eu. Olha só. Lá, ela é assumida por uma parte do eu que se opõe ao restante como super-eu. E então, como consciência moral, exerce contra o eu essa mesma disponibilidade rigorosa para a agressão, que o eu teria com prazer saciado em outros indivíduos, desconhecidos a ele. Chamamos de consciência de culpa a tensão entre o severo super-eu e o eu que lhe está submetido. Ela se manifesta como necessidade de punição. A cultura lida, portanto, com o perigoso prazer de agressão do indivíduo, enfraquecendo-o, desarmando e vigiando por meio de uma instância em seu interior, como se fosse a ocupação de uma cidade conquistada. Né? Eu acho que esse trecho o Freud coloca bem claramente o seu problema, né? Ele dizendo assim, bom, o que na escala do indivíduo, o indivíduo faz para tornar essa agressividade que é inerente ao indivíduo, né? Algo mais domesticado, inoperante. Quer dizer, o que é mais importante internamente ao indivíduo, né? Que transforma essa agressividade que é inerente a ele em algo menos destrutivo para a cultura, digamos assim, né? É essa pergunta que o Freud se faz, e a partir disso que o Freud vai tentar pensar, bom, vamos tentar pensar, né, ou vamos tentar entender como é que isso que eu estou chamando de super-eu, essa instância justamente que vai tentar transformar essa agressividade em algo inoperante ou menos operante, como é que ela se constitui no indivíduo? Essa é a questão que o Freud se coloca. Né? E falando sobre... E a partir disso, o Freud vai começar a demonstrar isso. Eu acho bem legal, o Eduardo fez um... A gente estava conversando antes do nosso encontro, e o Eduardo fez uma historinha, um esqueminha, sei lá como posso chamar, Eduardo, bem legal para pensar como é que para o Freud se constitui, o processo de constituição de super-eu no indivíduo. Né? Então, dá para a gente entender isso a partir da história de um indivíduo, né? De uma história do desenvolvimento de um sujeito. A partir daí, talvez seja interessante a gente entender como é que o superior se constitui. Como é que um bebê nasce, e aí ele cresce, e aos poucos ele vai entrando na cultura, né? Os pais vão ensinando o que é certo e o que é errado, depois ele vai para a escola. Como é que isso vai se transformando nisso que o Freud chama de superior? E eu acho que aí o Eduardo pode contar a historinha que ele fez, que eu achei bem massa. Então, manda É, bala, Eduardo. valeu. Bom, primeiro eu preciso assim, já deixar claro que tem o fim muito mais de gerar discussão aqui entre nós, essa forma como eu coloquei, né, uma historinha mesmo, né, do surgimento do super-eu, do que propriamente uma esquematização, né, mais estrita, né, mais precisa. Então, eu pensei numa criança, né? Uma criança que se chama João, né? Então, o João, quando era criança, se apavorava com as reprovações dos seus pais. Então, ele sentia que os seus erros, né, podiam ocasionar a perda do amor que para ele era profundamente necessário, né? Porque esse amor dos pais para um bebê, ele realmente é do reino da necessidade. Por frente a um infortúnio, sentia-se, então, na iminência de um desamparo, né? O desamparo parental. Nessa época, o medo vinha de fora, vinha das figuras parentais. Então, a gente pode pensar que a grande questão é que, no começo, o medo existe, é um medo real, e vem de fora, de pessoas das quais o bebê depende, a criança depende também. Assim, João via-se obrigado a controlar suas pulsões que não eram bem aceitas socialmente, né? Então, tanto as pulsões sexuais quanto as agressivas, né? As duas ele tinha que dar um jeito de controlar para que ele não perdesse, então, o amor dos pais. Quando dava vazão a algo mal, né? Algo mal é colocado nesse sentido de algo que poderia gerar a falta de amor dos pais ou essa cessação, né, do amor dos pais, né? Então isso a gente podia chamar de mal do ponto de vista de um bebê, ou seja, que ameaçasse o amor dos pais, sentia-se então culpado e buscava reparar o que tinha feito.
O Freud vai mais para frente mostrar que isso não é exatamente a culpa, isso é mais um remorso, né? Isso que a gente sente em relação a essas figuras. Eduardo, eu te multei sem querer. Eu fui multar alguém que entrou e fez barulho, e daí mudou de lugar e multei você. Ah, beleza, mas agora tá indo? Tá, né? Tirei. Então, essa questão do remorso, o Freud faz uma diferenciação, né, em relação à culpa. Por quê? Porque o remorso tem uma causa externa, efetivamente. Então, essa questão da reparação, e aí eu acho que a Melanie Klein, que é a grande autora, né, que vai trabalhar isso logo depois do Freud, a questão da necessidade de reparação, e também a importância que tem o nascimento no sujeito da capacidade de se sentir culpado, né? Isso é muito importante. Mas, enfim, continuando aqui, quando o João cresceu um pouco mais, ele sequer havia a necessidade de ele se ver ameaçado pelos pais, né? Pela perda do amor dos pais. Porque como ele já tinha entendido, de alguma forma, que os pais eram meros representantes de uma cultura, ele agora tinha a cultura como uma parte dele mesmo, né? Então, assim como os pais eram parte da cultura, ele também era parte da cultura. Então, aqueles valores que antes vinham de uma coisa muito objetiva, que era a perda do amor dos pais, agora se torna uma questão subjetiva, né? Uma questão constitutiva dessa subjetividade do João, né? Então, assim, os seus pensamentos maus já não tinham que ver com o medo de perder o amor dos pais, mas de ser desamparado, né? Seja por Deus, pelo destino, pela sociedade, ou por qualquer outra figura que a gente veja, né? Ou seja, quando uma pessoa se sente culpada, quando ela se sente agredida pelo superego, é o medo de que ela tem, essa angústia de perder o amor de quem, né? A gente pode dar vários nomes, mas de certa forma é o amor do social, né? Então, diversas representações dos pais faziam parte do próprio João agora, né? E voltavam-se contra ele, mesmo que não tivesse chegado a praticar o ato proibido. Porque, veja bem, essa é uma diferença muito importante agora. Se, no começo, bastava ele reprimir as pulsões para que ele não se sentisse culpado, ou seja, ele teve a vontade de agredir o irmãozinho, mas ele não agrediu, então não tem culpa, certo? Agora, a partir do momento que você tem um superego constituído, ou seja, a cultura já se interiorizou na sua subjetividade, então o simples pensamento, né, da agressão a um irmão, por exemplo, ou à mãe, ou ao pai, né, já gera um sentimento de culpa, né? E esse sentimento de culpa que pode ser, inclusive, não reconhecido conscientemente pelo sujeito, né? E quando não é reconhecido suficientemente pelo sujeito, a gente pode chamar isso, talvez, do mal-estar, né? Que é o grande tema desse texto. Então, se quando criança o João sabia que bastava renunciar a certas pulsões, né? Bastava simplesmente não bater no irmãozinho, no amiguinho, agora a renúncia, que ele já tem o superego, já não é mais suficiente, né? Porque o superego, como fala nesse trecho que o Fabiano citou, funciona como uma guarnição estrangeira, né, instalada no eu, né, e faz então com que haja um duplo movimento, né? Então esse duplo movimento é o seguinte: você precisa recalcar as coisas para viver em sociedade. Então, quando você recalca aspectos libidinais, né? Então, Eros, a gente está falando aqui, aquela coisa que gera laços sociais, mas tem coisas, tem laços que não dá para gerar, né? O neném não pode casar com a mãe, por exemplo, e isso ele entende. Bom, o que isso vai acontecer então? O que vai gerar quando acontece um recalque de um laço libidinal? Vai gerar um sintoma. O sintoma vem de um recalque, né? Então vai ter um retorno do recalcado. Ótimo. E o que acontece quando essa mesma criança recalca uma pulsão, um aspecto da pulsão que é agressivo, né? Essa coisa de eu quero dissociar, eu quero destruir, eu quero desfazer, mas não posso porque a sociedade não me permite. Bom, então o Freud diz que o que isso vai gerar é justamente um mal-estar, que vem como uma forma de culpa inconsciente, certo? Então,
surge essa hipótese que é interessante, né? Porque se no começo é o medo de punição, ou seja, o medo de sofrer uma violência ou de ficar desamparado, né, pelos pais, agora essa coisa se inverte, né? Porque cada renúncia pulsional, ou seja, cada recalque que se faz, dá notícias de uma pulsão inaceitável, né, pela civilização. Ou seja, eu sei que quando eu sinto culpa, e às vezes eu percebo a culpa antes de perceber o porquê eu sinto a culpa. Então, o próprio mal-estar dá notícias da minha posição na civilização. Então, nesse caso, o sentimento de culpa decorre de um recalque, né, pulsional e exige, por sua vez, mais recalque, né, que leva num estado existencial de mal-estar. Porque o mal-estar ele é uma questão existencial, mais do que qualquer outra coisa. Né? Se a gente tem o sintoma, né, como um aspecto do recalque da libido, né, você pode pensar no mal-estar talvez como um aspecto existencial inerente à nossa entrada na cultura. E a nossa entrada na cultura, a gente precisa entender como um movimento de se abrir mão de certos aspectos pulsionais constituintes da nossa subjetividade. Então, o superego ele não está desconectado, né, das vicissitudes do encontro social, né? Mas ele não depende necessariamente desse encontro social, né? Então, veja, se uma situação desconfortável vinda do exterior aponta para a possibilidade da perda do amor da comunidade, né, e isso, de fato, a pessoa pode falar, bom, eu tenho uma pulsão de, por exemplo, roubar alguma coisa ou bater em alguém e eu não posso, então eu tenho que recalcar. Bom, tudo bem, isso volta como uma culpa inconsciente porque eu sou superego, como essa guarnição da cultura que vive dentro do seu eu, faz com que essa pulsão se volte contra o seu eu. Né? Então, ela é profundamente agressiva a essa coisa, a essa entidade que a gente chama de eu. Né? E você pode, então, pensar o eu aí tanto como um aspecto daquele aglomerado das imagens e dos ideais, né, que a gente vai criando na nossa vida, né, através, enfim, do exemplo dos pais, das pessoas que a gente admira e tudo mais, que para alguns autores isso vai se chamar o self, né? O self, então, é uma parte do eu, quanto para uma outra parte do eu que alguns autores vão chamar justamente do ego, né? Só para, acho que, diferenciar do self, que é aquilo que a gente dizia como se fosse a casca do pão, né? Então, é como se a gente, em contato com a civilização, fosse criando assim defesas que criam, inclusive, a nossa consciência. Né? Então, a nossa consciência, o eu não pode ser confundido com a consciência, porque tem aspectos do eu que são inconscientes. Né? Então, isso é bastante importante. E é importante também entender que dentro do próprio eu vive essa ideia de um super-eu. Né? Ou seja, o super-eu não deixa de fazer parte do complexo do eu, né? Se a gente pensar assim. Porque ele é uma parte de tudo isso que a gente absorve da sociedade, mas que se volta contra ela mesma, né? Se volta contra ela mesma. E essa questão de se voltar contra si é uma das vicissitudes, é um dos destinos possíveis para as pulsões, né? Como dizia no encontro anterior, a gente falava ali das pulsões e seus destinos. Então, um dos destinos possíveis é se voltar contra si mesmo. Né? Então, eu não sei se vocês gostariam de pontuar alguma coisa a partir daí, né? Mas talvez até para finalizar, eu diria que a gente tem que questionar o seguinte: bom, mas então por que o eu, né, por que o superego existiria? Porque aparentemente, e o Freud nota isso no texto, ele fala, bom, por que o superego existe? Né? Porque, em parte, ele é indesejável na economia psíquica. Ele se instala no eu, mas ele é contra o eu, ele tende a dissolver aspectos do eu, né? Ele faz mal, né? Ele gera sofrimento. Mas o Freud fala, bom, é que é o seguinte, quando a gente entra em contato com essas figuras, né, e aí a gente tem vontade de agredi-las, mas a gente também ama essas pessoas. E essas pessoas são para nós assim os nossos ideais. Então essas figuras parentais enfim, que antes estavam fora, né, agora se tornam assim numa divisão
o nosso ideal, né? Então, esse ideal essa identificação que a gente tem com essas figuras paternas justifica, de acordo com o Freud, a ideia de que, então, isso exista na gente, né? Agora, quando a gente se identifica com uma figura parental, né, um pai, uma mãe, um tio, quem quer que seja, essa figura sempre está coberta de uma ambivalência. A gente ama, mas a gente também odeia. A pulsão, ela é dual. A pulsão, ela tem esse duplo aspecto que precisa ser considerado. Então, para a gente absorver os aspectos positivos e amados, né, dessas nossas figuras parentais, necessariamente a gente precisa também se haver com os sentimentos de agressividade que a gente tem para com essas pessoas e para com as outras, né, que fazem parte da nossa Constituição. Então, só que o que acontece? A parte amorosa é aceita pela cultura, né? Isso muitas vezes, né, é aceita. Então, isso forma os laços libidinais. A gente cria as instituições, né? Então, a gente forma nossos vínculos com a comunidade justamente por esses laços libidinais. E a gente também projeta, né, em outras figuras de autoridade. Então, as pessoas que a gente toma como líderes e tal, de certa forma, são uma projeção dessas nossas figuras amadas iniciais. Mas a parte do medo e do ódio às figuras parentais se voltam contra o próprio indivíduo, que se identificam pela parte do amor, mas se sentem culpadas por odiar, né? por agredir, por querer destruir também, o que faz parte, naturalmente, das pulsões. O que vocês acham, pessoal? Isso parece razoável o que eu estou dizendo? Ou vocês têm objeções? O que pode... O que vocês poderiam me ajudar nisso aí? Na verdade, sei que aqui a gente está debatendo Freud e tudo, mas se não tiver problema trazer um outro autor para tentar complementar a ideia, eu gosto muito de como a Melanie Klein trabalha isso. Eu acho que a Melanie Klein, nas posições que ela traz de, se eu não me engano, é a posição esquizoparanoide depois da posição depressiva, com seus correspondentes mecanismos de defesa, eu acho que ela trabalha isso de uma forma que ajuda muito a gente a entender justamente isso, tipo, a posição esquizoparanoide que a gente literalmente hostiliza aquilo que a gente não quer, que é aquilo que você está falando. O primeiro momento da infância em onde a gente não quer aquilo, então tenta atacar de alguma forma. Entra aí uma questão de cultura, de outro, que faz a gente pensar, não, deixa eu recalcar essa hostilidade. E acho que a posição depressiva entra justamente no segundo momento que você traz, que é quando, olha, agora não só basta recalcar, eu não posso nem lidar com isso. Então, entra um super-eu muito potente, e a posição depressiva, a Melanie Klein acho que trabalha isso de uma forma muito exímia, que é a eterna tentativa de reparação. Aquilo que eu ataquei antes, agora eu não posso nem mais atacar, e eu tenho que reparar ainda que eu já pensei em atacar. Eu acho que é um complemento que assim ajuda bastante a pensar e expande um pouco o domínio. Perfeito, perfeito, Matheus. É justamente a ideia de que a capacidade de sentir culpa é uma grande é um grande momento de desenvolvimento para o ser humano, né? Porque essa ideia de que a culpa é uma construção, ela não é uma coisa que a gente já nasce, né, sentindo. Então é muito interessante que realmente a Melanie Klein ela é bacana pra caramba para a gente pensar isso, porque ela pensa sempre na dualidade do objeto, né? Então, como ela está tratando de relações objetais, ela vai mostrar como o objeto sempre tem um aspecto bom e um aspecto mau, né? E que muitas vezes o bebê ele tende a projetar os aspectos maus, né, e introjetar, né, aí para falar com o termo talvez mais do Ferenc e tal, mas é introjetar os aspectos bons, né? Agora, isso sempre gera uma confusão danada, né, porque quando a gente entende o objeto parcial, que a Melanie Klein chama, então, quando a gente consegue ver só, eu sei o bom e eu sei o mal, isso é um objeto parcial.
Mas e quando a gente vê o objeto total, né? Ou seja, eu tenho uma mãe, então a mãe é um outro, a mãe não sou eu, né? Então essa mãe, ela tem necessariamente aspectos amados e aspectos também odiados, né? Então essa capacidade de simbolizar a mãe, né? Implica na capacidade de observar a dualidade, né, dos teus sentimentos em relação a essa mãe. Então, é a mesma mãe que é boa e que é má, né? Então, na posição depressiva, justamente, a questão é que daí você consegue observar o objeto como um objeto total, e aí você busca a reparação, porque você está sentindo culpa, e isso tem tudo a ver realmente, né? Mas aqui no Freud é um pouco diferente, né? Porque é um outro tipo de desenvolvimento, que claro que é muito compatível com a Melanie Klein, mas realmente é bastante interessante para a gente trazer aqui. Eu não falaria muito de Klein agora, porque daí a gente podia fazer uma coisa mais específica, senão isso vai complicar muito. Mas, de fato, você tem toda a razão. É um desenvolvimento muito, muito bonito mesmo que a Klein dá. Pessoal, posso falar uma coisa? Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar, Luci. Então, eu fiquei pensando, muito interessante isso que você falou agora sobre o supereu, né? Sobre a formação do supereu. Mas eu também fiquei lembrando que o Freud disse que o ser humano ele precisa ser agressivo com o mundo externo para que ele não se agrida, né? Não me lembro se foi nesse texto, não me lembro exatamente em qual, mas eu lembro que ele falou isso em algum momento, que a pulsão de morte, que ela tem que vir para fora, que ela, digamos, ela é puxada para fora como um imã, né? Em algum texto ele fala isso, eu não saberia dizer qual agora, mas que ela é puxada para fora como um imã pelas pulsões de vida, isso é, pelas ligações, pelas relações humanas, né? E mesmo que ela saia em forma de agressividade, que ao sair, inclusive, em forma de agressividade, ela evita que o sujeito se agrida a si próprio, né? Fiquei lembrando disso. Então, não tem a ver especificamente com o supereu, mas fala de como é importante também, né, que a gente exercite a agressividade no mundo externo, né? Talvez porque quando ela é trazida de volta para o mundo interno, é o supereu, né, o terrível supereu que vai massacrar o sujeito, né? Faz sentido isso que eu estou falando? Ele põe uma nota nesse texto, que é no capítulo 8, que me lembrou mais ou menos do que você falou, que ele vai falar que seria muito mais fácil se a gente falasse para as pessoas que é assim que os seres humanos deveriam ser para serem felizes e fazerem os outros felizes. Mas precisamos contar com o fato de que eles não são assim. Assim Então, como? que tem essa dualidade. Por exemplo, a gente precisaria ser enquadrado dentro da cultura, por exemplo. Eu teria que ser esse ser humano perfeito para, vamos supor assim, para todo mundo me amar, para que a gente se desse bem. Mas não é assim que existe. Isso também dá um mal-estar, porque ao invés de pensar que está todo mundo com isso, porque está todo mundo com isso de alguma medida, né, no sentido da pulsão de morte, esse sentido de que, tá, é só comigo, dá um mal-estar maior. Seria mais fácil a gente falar assim, olha, tá todo mundo assim, a gente não deveria ter isso, mas temos, então vamos com É, isso. sim. E a grande questão também, eu acho, que é a gente pensar o que ele está falando justamente bom, como a cultura faz para lidar com a agressividade inerente ao ser humano, certo? Porque a pulsão inclui esse aspecto agressivo, como você estava falando. E claro que a pulsão não sempre volta-se para dentro, né?
O que é que a gente está trabalhando isso porque isso tem uma implicação muito grande na clínica. Mas é claro que se a gente pensar na cultura, você tem vários destinos diferentes para a agressividade, né? Que a gente estava falando até no encontro anterior, que era a ideia da sublimação, né? Então, você transformar a agressividade, por exemplo, em jogos, enfim, ou em obras, ou coisas que você faça na sua vida que impliquem a necessidade de uma agressividade. E isso acontece muito. Agora, você tem também no próprio sentimento, nas pulsões de seus destinos, fica muito interessante isso, porque ele mostra como, às vezes, a própria pulsão faz com que você inverta seu lugar. Então, você sente uma agressividade, mas você se coloca no lugar do agredido. Entendeu? É uma outra forma de expressar também a sua agressividade. Tem diversas formas. Né? É que essa forma do superego é a forma dessa parte do texto, né? Porque ela tem realmente essa implicação clínica. Né? Então, a gente vê as pessoas com questões, né, na clínica justamente porque não conseguem se desfazer do mal-estar gerado pelo supereu. Não, mas, claro, a agressividade, inclusive, na passagem ao ato, que aí a agressividade pura e simples é expressa em violência mesmo, né, que a pessoa pratica contra os outros, ela está expressando a agressividade. Agora, a questão é que uma coisa que não é intuitiva e que o Freud traz, que é interessante, é que é essa volta da agressividade contra si mesmo. Né? Então, como que a agressividade poderia, e por que acontece isso, da agressividade se voltar contra si mesmo? Sabe? Então, essa questão que ele traz é interessante porque é contraintuitiva, né? Que a gente tende a imaginar a agressividade contra o outro. Né? Gabi, quer falar? Quero, não, nessa linha que você está falando, Eduardo e Luciane também, é, isso é uma resposta clínica mesmo, né? Porque a gente vê, as pessoas chegam com um mal-estar muito grande de culpa, às vezes simplesmente por pensarem, e isso é muito interessante, Freud até fala numa passagem, né? Então matou o pai, tanto faz, a gente vai ficar mal do mesmo jeito, né? Não precisa nem ter feito. Mas como isso aparece quando você diz da ambivalência das relações, de uma apropriação dessa ambivalência, que é inerente à nossa divisão. Então, quando isso acontece, aí eu acho que, talvez, não sei o que você diz dessa agressividade que pode ser externalizada, em palavras que não mais física, né? Talvez uma agressividade realmente de uma destruição do outro, mas eu penso muito isso na minha clínica, né? Eu tenho muitas pacientes que chegam assim, muitos analisantes, protegendo a mãe de uma maneira, não, porque a minha mãe, nossa relação é maravilhosa, tal, passa 10 sessões, não, porque minha mãe, eu não aguento ela, porque ela me inferniza. Opa, apareceu. Algo externalizou. E antes era de uma culpa, que era uma coisa impossível falar mal dessa mãe. Sequer pensar que essa mãe pode ser invejosa, que essa mãe pode e se incomodar com a relação dessa mina com o namorado, ou enfim, então quando você fala, parece um pouco disso, porque isso começa a convocar para a vida, inclusive, né? Então é uma mulher muito sujeitada, vamos por essa mãe, pela culpa de desejar um mal, ou simplesmente por talvez eu não ame tanto a minha mãe como eu acho que o amor mãe e filha tem que ser. E aí, quando é possível externalizar essa agressividade, e aí esse caminho da palavra encontra, né, de poder nomear esse mal-estar, aí essa culpa encontra um lugar, né? Mas a cultura, para a gente poder entrar para a vida, coloca, bom, você pode até odiar sua mãe, mas você não pode dizer isso para ela. Então, ame ela em dobro, né? Que eu acho que é um destino da pulsão. Aí você começa a amar ela em dobro, loucamente, uma paixão pela mãe, que você abraça, não sabe se você está enforcando, sabe bebê que nasce o irmãozinho? Aí você fala, ai, que lindo, eles estão abraçados, o bebê tá matando o irmão enforcado, não achando lindo. Então, eu penso um pouco dessa agressividade que toma outras vias para vir para fora, só que é preciso passar pelo mal-estar, né? Por isso que na clínica a gente passa pela angústia. Tem que ter, né? Enfim, pensei nisso. É maravilhoso. Essa ideia da formação reativa, né, que você narrou aí, é muito interessante. Isso. Como que às vezes vem como o contrário, né? Não, com a minha mãe não, minha mãe é só amor, não tem nada. E aí depois você consegue, no decorrer da análise, entender que, ops, não era bem assim, né? Então essa agressividade estava recalcada, o que devia gerar um profundo mal-estar, né? Isso tinha que voltar de alguma forma.
Alguém fez uma pergunta, não, uma colocação aqui. O Carlos Alberto falou: e o quanto a pessoa fica assustada ao se dar conta que o sentimento real é o ódio pela mãe. Pois é, e justamente, né, isso também não gera culpa. Agora, a pessoa, em alguns momentos, não é capaz de se haver com essa culpa, né? Às vezes ela precisa de alguma análise para poder, enfim, conviver com isso. Fabiano. Não, a Luciane primeiro. Depois dela. Levantou a mão aí. Vai, Luciane. Eu estava só pensando o como é difícil a gente viver a nossa agressividade, né? O ser humano, porque quando ela vem para dentro, ela machuca a gente. Quando ela vem para fora, ela machuca o outro e a gente quer ser amado pelo outro e ainda a gente precisa também viver bem em sociedade, né? E também me lembrei de outra passagem que o Freud fala, que acho que é nesse texto, Mal-Estar da Civilização, que quanto mais o sujeito se exige, mais agressivo ele fica, né? Então, que equação difícil essa, né, da gente... Que equilíbrio difícil, né, para a saúde mental, que é o lidar com a agressividade, né? Para que ela não se torne culpa, para que ela não se torne automutilação, mas que também não se torne cortar laços com o mundo externo, né? Causar danos para o mundo externo. Que difícil lidar com a agressividade para que ela não seja muito destrutiva, né? Seja para dentro, seja para fora. Eu gostei do teu termo, Luciane, que não seja muito destrutiva. Acho bem interessante pensar nesses termos. Porque tem um aspecto que eu acho muito importante na obra do Freud, que tem muito a ver com o contexto atual de... Vou usar um termo que tem se usado no senso comum, mas é interessante, que é a ditadura da felicidade das redes sociais, ou a rapicracia, como um livro que saiu agora pela UBU, de um sociólogo e de uma psicóloga. Que é o Freud sempre, né? Quer dizer, desde os textos sobre as pulsões de seus destinos, introdução ao narcisismo, os textos de metapsicologia, ele sempre deu um caráter muito especial à importância da agressividade, do ódio e da raiva na constituição do sujeito. Quer dizer, esse sentimento tem papel absolutamente fundamental na constituição do sujeito, na constituição do eu, na separação da criança em relação aos pais, no processo de separação e alienação, né, de entrada na cultura e de separação dos pais. Quer dizer, a entrada no mundo depende de uma dose de raiva e de ódio que você sente dos pais, porque eles não vão te satisfazer sempre, e ainda bem, né? Que é justamente essa frustração do fato de eles não satisfazerem, te gerar raiva, que vai abrir espaço para o teu desejo, né? Quer dizer, isso o Lacan vai teorizar isso depois de maneira bastante interessante, né? Mas o Freud dá um estatuto muito especial, muito interessante à raiva, ao ódio e à agressividade. Tem um outro texto que ele fala sobre o papel central do ódio, no caso, que é o luto e melancolia, né? Não sei se é um texto de 1917, o Freud vai dizer assim, olha, o processo de luto, a separação do objeto perdido para que o objeto não fique parado e faça sombra em você, e você entre em um estado de melancolia, o ódio é um estágio absolutamente fundamental e necessário. Você sentir raiva do objeto perdido. Ele é a parte constitutiva do processo de luto, né? Então, uma coisa que é muito interessante do Freud é que ele diz assim, não é só inerente à condição humana, a agressividade. E, claro, é um desafio a construção do que ele está chamando da cultura e da pulsão de vida, né? Dificulta a agregação, mas, ao mesmo tempo, na constituição do sujeito, a agressividade tem um papel importante. Quer dizer, olha como isso é muito interessante para pensar contexto atual, e isso na clínica eu acho que me parece bastante presente. A gente vai falar sobre o super-eu da cultura, uma parte final do texto, mas existem certos ideais de controle, né, assim, de autocontrole, de controle das agressões, e de ser feliz, e de ser gratiluz,
né, certos super-eus da cultura que estão nas redes sociais, eles são absolutamente opressores para o sujeito. Porque né, se o sujeito não... Quer dizer, o ponto é, se as pulsões são ambivalentes, de saída, se a constituição do sujeito passa pela ambivalência das pulsões, como é que a gente vai acreditar no ideal de que a gente sempre tem que estar bem, sempre tem que estar feliz, sempre tem que agradecer, porque né, eu brinco com gratiluz, mas é assim, é absolutamente um horror você viver numa situação de gratiluz constante, entendeu? Assim, você vai recalcar até vai sair por um outro lugar bem pesado. A raiva que você sente do outro, a raiva que você sente do cônjuge, da mãe, porque a gente sente raiva mesmo. E ela tem a sua importância, para a gente não se alienar completamente, né? Na constituição da gente enquanto eu, enquanto sujeito. E eu acho que isso é uma coisa tão interessante da obra do Freud, assim. Tem uma frase do Christian Dunker, né, do psicanalista que está na moda, que ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz assim que todos os sentimentos, né, assim, todos os afetos têm o seu direito à cidadania. E as pessoas só querem falar em felicidade, quer só falar em paz, mas todos os afetos têm sua condição de cidadania, quer dizer, são importantes de algum modo. A gente é importante sentir raiva em certas situações, muito importante, né? Mas o ponto é justamente o que a Luciane falou, quer dizer, o que a gente faz com essas pulsões de agressividade para que elas não sejam tão destrutivas assim, nem para a gente, nem para o outro. Né? Esse a corda bamba que a análise nos faz passar, de certa forma, né? Quer dizer, né? Assim, não se destrua e também não destrua o outro. Assim, às vezes a gente é castrado mesmo, a gente vai se frustrar mesmo, e assim vai, né? Thaís, por favor. E essa questão do imperativo da cultura de que a gente não pode sentir raiva, a gente tem que amar todo mundo, é o que ele vai até mencionar, né? Ame ao próximo como a ti mesmo, mas a gente vê isso principalmente no núcleo familiar. E é interessante, como eu já vi várias vezes na clínica, mães que trazem as crianças que falam: mãe, eu tô com muita raiva. Mãe, eu queria socar alguma coisa. E as mães ficam completamente surpresas. Como que ele está sentindo isso? E é interessante que, no passar da análise, elas se tocam de que eu também estou sentindo isso, mas como é que essa criança tem coragem de falar isso para alguém? Não se fala isso. A gente, tipo, e a criança não sabe que ela não fala isso. Ela olha para você e fala: meu Deus, quero te matar, quero matar alguém, eu tô com muita raiva. Várias vezes. E algumas mães falaram: o que eu faço com ela? Será que ele tem algum problema? Ele tá vendo uma má pessoa? Ele diz que ele tá com muita raiva, que ele quer matar o irmão dele, que ele tá com raiva, ele tá dizendo, e ele chega a fazer assim, e ele quer socar as coisas, e o que eu faço com isso? Calma, isso não é esperado? A gente não sente isso todos os dias, pelo menos, uma vez que seja muita raiva de alguém, a gente aprende a lidar com isso de alguma forma, até com uma saída muitas vezes voltando para dentro, né, que para fora a gente acaba até camuflando. Finge, nossa, a pessoa fazer uma coisa e a gente, nossa, não foi nada, mas por dentro a gente está se destruindo. E é interessante essa chave em que em algum momento a gente se toca de que calma, eu não posso falar isso para os outros, eu tenho que fingir que não estou com raiva. Não tenho ódio, não tenho impulsos agressivos, seja físico, seja psicológico, seja nada. E é engraçado como, nesses casos, eu vi como a cultura, em algum momento, entra e fica assim, tipo, xiu, não se fala isso. Você é bom, ame os outros, seja legal, e acabou. Enfim, isso aí onde você quiser, mas não me fale. Faz o que você quiser com isso, mas não me venha me dizer sobre isso. E agora, com a nossa cultura invadida aí pelo cristianismo evangélico, hein, gente? O que vocês acham disso? Onde você sentir raiva tem a ver com o demônio, né? Então, eu penso nas consequências a longo prazo disso, né? Viver numa cultura onde a raiva é endemonizada. As pessoas atribuem a raiva a um ser, uma entidade outra, né? Já é difícil lidar quando se assume que cada um tem, imagina quando se espera que todo mundo seja anjo, né? Mas passa por
um viés do que se eu admitir que o outro é capaz de fazer isso sem estar endemoniado, eu vou ter que admitir que eu também faria, mas eu não tenho raiva, eu sou um amor. Então ele tem que estar endemoniado, porque senão a gente vai estar no mesmo pé de possibilidade. Ele está com o demônio. Eu aqui estou maravilhosa, plena, ajudando todo mundo. Eu lembro de um colega meu que perguntou uma vez, né? Tem pessoas que falam muito de maneira muito boazinha, e tem um jeitinho assim meigo, né? E ele falou, ela bate porta quando ela fica nervosa? Ele fez essa pergunta. E batia, realmente, socava a porta da casa e carro, não sei o quê. E fala, tem isso que escapa, né? Então, a religião, lógico, não dá para generalizar, mas ela vem também com esse viés, né? Do quase um super-eu nomeado dentro da religião, então, que vai conter tudo aquilo que escapa disso que se espera, desse ideal, desse, né? Então, sim, como a Thaís falou, é bem isso. O outro me causou, não sou eu que sinto raiva. O outro me tira do sério. A culpa é sempre de alguém, aquele pessoa conseguiu me tirar do sério. Porque se ninguém me tirasse do sério, eu não teria raiva, né? Então, o outro passa a ser sempre o vilão da história, né? E tem também um lado que eu acho muito bacana da gente para pensar o quanto, às vezes, essas coisas são projetadas. Eu gosto muito de pensar, principalmente nas mídias cineásticas, dos filmes, das séries, dos livros. Meu, vamos para pensar, por que, por exemplo, uma série como Game of Thrones fez tanto sucesso? Eu garanto que algumas pessoas se identificaram talvez com a questão literária, com a questão de roteiro, que é muito bem feito, mas eu garanto que a grande população foi porque, tipo, violência, sexo explícito. Principalmente violência. Assim, olha, aquele cara fez alguma coisa aquele cara fez alguma coisa pro nobre que não gostou. Ok, vamos fazer o básico, decapitar e deixar a cabeça exposta na frente do muro. O quanto isso não é um meio também de projeção e até vou dizer um termo, de catarse para as pessoas. E o quanto isso acaba sendo também, eu vejo que eu fico pensando em de culturas, o como deve ser na China, gente. Eu morro de vontade em lugares como China, Coreia, onde a censura é muito forte, não se pode nem ter sangue direito nos filmes. Como que se deve ser? Porque a gente ainda tem essas mídias, a gente tem esses meios de deslocar isso e colocar ali em certa... satisfazer essa pulsão parcialmente. E essas culturas, o que eles fazem? Deve ser um âmbito muito interessante para se pensar e analisar. Não precisa ir longe, né? A Carminha foi a vilã mais adorada do Brasil. E de alguma forma, né? A Carminha foi um sucesso. Todo mundo odiava a Nina, né? Sei lá, era a Nina, acho que era que esses dias eu estava vendo o negócio da novela. E é bem isso, né? A gente tem uma possibilidade de uma satisfação parcial que for via arte, né? Assistir, vibrar com aquilo e gozar com aquilo de alguma forma. Bem feito, né? E assim, até essa atração que as pessoas têm para assistir, por exemplo, esses programas policiais, né? Essas coisas, enfim, esse negócio de programa do Datena, não sei o quê, o cara vai lá e pune o outro, seja, é isso, né? A pessoa ela não pode fazer isso, mas ela acompanha e de alguma forma ela se identifica. Eu acho que ela se identifica com os dois, na verdade, tanto com o agressor quanto com o que está sendo agredido ali, né? Porque tem sempre esse jogo de espelhos aí que é muito interessante, né? Agora, talvez fosse o caso da gente pensar, já que a gente está nessa esfera das representações coletivas, né? Da agressividade e tal, talvez essa ideia, Fabiano, do super-eu coletivo, né? Que a gente vinha conversando, eu acho que você fala umas coisas interessantes sobre essa ideia do super-eu coletivo. Né? Como é que você podia fazer uma análise assim sobre isso, sobre esse termo especificamente? Não, eu acho que antes disso, que dá pra gente, que essa é mais a parte final, né? Eu vou tomar licença aqui para separar uma outra estação legal para pensar, porque tem uma questão que se coloca nesse texto que eu acho muito boa, por que que o Freud separa
um espaço tão grande para falar sobre culpa e superior num texto sobre cultura? Essa é a pergunta, né? E que ele passa um tempão falando de superior e culpa num texto que versa sobre cultura ou sobre civilização, né? E ele responde essa pergunta de uma maneira bastante interessante, que é na página 390, que a gente tem aquela citação que a Thaís comentou, que ele vai responder exatamente essa pergunta. Aí acho que dá para até linkar com a ideia de superior cultural depois na parte final do texto, né? Aí ele vai dizer assim, em primeiro lugar, abrindo aspas, comecinho da parte 8, segundo parágrafo, ele vai dizer assim, em primeiro lugar, suspeito que entre os leitores tenha ficado a impressão de que as discussões sobre o sentimento de culpa tenham ultrapassado o âmbito deste ensaio ao tomarem um espaço excessivo, forçando para a margem seu outro conteúdo, com o qual elas não estão sempre em íntima relação. Isso pode ter perturbado a estrutura do ensaio, mas corresponde inteiramente à intenção de colocar o sentimento de culpa como o problema mais importante do desenvolvimento da cultura. Olha só. E de demonstrar que o preço a pagar pelo avanço da cultura é uma perda de felicidade em consequência da intensificação do sentimento de culpa, né? Quer dizer, o Freud está dizendo assim, olha, não estou falando de culpa à toa, é que, na verdade, só é possível fazer cultura pagando um preço, e esse preço é a constituição do sentimento de culpa, né? E é muito interessante porque o Freud está dizendo, de certa forma, uma pergunta que eu me coloquei lendo essa parte é assim, bom, será que para o Freud seria possível existir cultura sem existir culpa? Pergunta. Seria possível existir cultura sem existir culpa? Parece que não, né? Exato. Quer dizer, esse é um ponto a se colocar, né? Será que, quer dizer, se o Freud dá essa centralidade ao superior, numa discussão sobre cultura, a questão é, seria possível a gente se agregar em grandes comunidades, né, em grandes células coletivas, sem existir essa instância que ele vai chamar de superior? E o que ele produz, né? Me parece que para o Freud isso é absolutamente central, né? E é muito interessante que justamente nesse mote aí, lá para frente da parte 8, o Freud vai se colocar uma questão que eu acho fabulosa, que ele vai dizer assim, olha, a gente está falando do indivíduo, né? E tem uma questão central aí do superior, é que é uma certa disputa, um certo, né? Certo conflito entre o princípio do prazer do indivíduo, quer dizer, nós indivíduos buscando a todo momento satisfazer, né, as nossas pulsões, a gente sempre buscando um objeto para nos satisfazer, versus os impeditivos da cultura, né? Então, você tem esse conflito que é inerente à cultura. A gente precisa pagar parte dos nossos prazeres para viver em sociedade. A gente precisa pagar. Isso é inerente à vida em sociedade. Esse é o problema do Freud. O Freud, bom, tem isso. Mas o Freud vai se colocar a pergunta: será que não existe, né? Será que não existe alguma espécie de correspondente na cultura, que eu estou chamando de superior no indivíduo? Será que existe alguma coisa correspondente na cultura? Essa é a pergunta que o Freud se faz. E aí ele vai dizer assim, olha, tem um exemplo que é perfeito, que é justamente o mandamento cristão: ame ao próximo como ame a ti mesmo. Né? Ele vai colocar esse como um grande exemplo do que ele está chamando da existência, de uma analogia possível entre o superior do indivíduo e o superior da cultura. E o Freud vai colocar essa frase como grande exemplo, mas ele vai desdobrar outros exemplos, né? Ele vai dizer assim, olha, talvez o que a gente chama de ética, o que o Ocidente chama de ética, nada mais é do que o equivalente do superior na escala do indivíduo. Né? A gente tem um certo ideal, né, do que certos ideais, ou um certo ideal de como a gente deve se comportar, de como a gente deve dizer, falar, se controlar, se autoconter. E esses ideais se constroem a um nível coletivo. Tem certos personagens históricos, tem certos líderes em comunidades que se transformam numa espécie de super-eu incorporado, encarnado, digamos assim, né? Talvez Jesus Cristo seja o grande modelo que o Freud está se remetendo aqui, né? Mas e o que é bastante interessante é que, bom, talvez isso exista no campo da cultura ou no nível coletivo. E o Freud vai dizer, bom, isso é fundamental, de certa forma tem a sua importância na constituição das comunidades, a construção da figura de um exemplo,
de um exemplo moral. Só que, contudo, entretanto, todavia, o Freud vai dizer assim, olha, no caso do cristianismo, esse mandamento específico, ame ao próximo como ama a ti mesmo, é um mandamento meio sacana, porque, no fim das contas, ele é um mandamento impossível de ser cumprido. Ele é impossível de ser cumprido. Como é que você vai amar um desconhecido como você ama a sua mãe e seu pai? É uma ideia meio maluca que o Freud está dizendo. É muito estranha essa ideia. Então, o Freud vai dizer esse mandamento e muitos ideais que se constituem na cultura são, de fato, impossíveis. Impossíveis são fantasias, né? Estão no campo da fantasia. E isso produz justamente né, assim, por um outro lado, que nos ajuda a viver em sociedade, o fato de ser uma fantasia impossível de ser realizada produz conflitos psíquicos, né? Produz sintoma, produz o que o Freud vai chamar de neurose, justamente. Ele vai dizer assim, olha, esses ideais inalcançáveis que na sociedade vão se constituindo na sociedade, o ideal de como se comportar, o ideal de como se vestir, o ideal de como se fazer política e o ideal de como ser um bom samaritano, tem seus efeitos colaterais, né? E o Freud vai dizer assim, olha, quando esses ideais são impossíveis e são muito fardos, muito pesados que o indivíduo carrega, o que vai produzir no indivíduo? Né? Ou total ruptura psíquica, ou neurose, ou infelicidade. Né? Mas tem gente que fica muito infeliz tentando perseguir um certo ideal porque ele é impossível. Ou pior, vai se transformar em sintoma. Né? E, bom, na clínica, uma coisa que eu estava falando com o Eduardo, que eu acho interessante, na clínica é muito comum isso. As pessoas têm certos ideais do que é ser... Estava falando de colegas meus que têm certos ideais no campo da política, por exemplo. Uma amiga minha falando assim, né, tem uma piada que a gente brinca assim, minha amiga fala, nossa, mas eu sou uma péssima feminista. Ou quando eu vegetariano, a gente tinha uma piada, quando eu era vegetariano, de que a gente tinha carteirinha, né? Quer dizer, aí um dia, assim, você tá putaço, cansado, você come um pedaço de carne, aí fala, puta, eu perdi minha carteirinha de vegetariano, fui suspenso por 3 meses, né? Quer dizer, essa é uma piada, é um xiste, mas é um xiste que tem um fundo de verdade bem complicado, quer dizer, você come carne como vegetariano e sente uma culpa desgraçada depois, né? Ou você tem, né, tem certas contradições que a gente vive em relação ao mundo capitalista, em relação às relações de gênero, e você faz algo que vai contra um certo ideal por alguma razão, mas o super-eu vem a galope te chicotear, né? Quer dizer, esse é um ponto que o Freud levanta que é muito interessante, quer dizer, os super-eus culturais nos constituem, e eles podem ser geradores de muito sofrimento, né? Quer dizer, olha o caráter ambivalente aí do super-eu cultural. Eles nos ajudam a viver em sociedade, mas ao mesmo tempo eles são fontes de sofrimento bastante pesados, podem ser, né? E eu acho isso um tema super contemporâneo para pensar clínica contemporânea, assim. Pensem em redes sociais, em Twitter. Tem um termo muito interessante da quem estuda redes sociais, que é a noção de sinalização de virtude, virtue signaling. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, que é uma lógica das redes sociais em que a pessoa, nas redes sociais, ela performa virtude através de um tweet, através das fotos do Instagram. Então, ela vai assim, eu sou um feminista, eu sou a feminista ideal, eu sou o militante ideal, eu sou o vegetariano ideal. Então, eu posto as fotos, eu faço posts super políticos. E tem muita gente pensando esses processos como fontes de sofrimento e fontes de, né, assim, de sintomas de sofrimento, de neurose bastante significativos no mundo contemporâneo, quer dizer, porque são ideais inalcançáveis, né? E no Instagram você constrói, as pessoas têm justamente esse ferramenta de construir sua própria imagem, né? Esse é um ponto. Vai lá, Thaís. Desculpa. Falei muito. Então, sobre o que o Matheus falou, é interessante a gente ter sempre em mente, porque eu acho que a gente tende a esquecer que tanto o que a gente entende como cultura, como super-eu, ou até como moralidade no sentido do senso comum, é muito específico de onde a gente está. Então, igual quando ele trouxe que ele imagina como deve ser na China, como deve ser na Coreia, tem sempre uma saída. Eu achei um trecho do livro que é muito bom, e que uma frase simples e que vai chocar quanto que as pessoas, quanto isso é relativo. E que ele vai estar contrapondo coisas que ele pesquisou
com os norte-americanos e que os norte-americanos vão achar que é inaceitável e que o indiano vai dizer, cara, ok, qual é o problema? Uma mulher casada foi sozinha ao cinema sem contar ao marido. Quando voltou para casa, o marido lhe disse, se fizer isso de novo, vou lhe dar uma surra. Ela fez isso novamente e ele lhe bateu, cobrindo-a de hematomas. Todos os indianos que participaram da pesquisa disseram, ué, qual que é o problema? Ele disse que não era para ela ir. Ela é uma mulher casada. Onde já se viu? Ela foi no cinema escondido do marido dela. Tem que tacar-lhe pau na mulher mesmo. E pra gente é tipo um absurdo. Então eu acho que as pessoas acham saída. Essa agressividade tá em algum lugar, nem que seja todo mundo concordando. Olha, a gente não vai fazer isso aqui, mas se todo mundo bater na mulher? Eu acho que ela sai de algum jeito. Não sei no caso da China ou da Coreia, ou sei lá, ela, em algum lugar ela tá saindo. E com certeza vai ser um pacto social, né? Porque vai ter que sair de todo mundo. Então vai ser. O que convém a gente permitir aqui? Porque para mim, pelo menos, gente, eu nunca imaginei quando eu tava lendo isso que alguém ia dizer, ah, tudo bem, ele bateu nela, legal. Ué, qual é o problema disso? E para eles ah, legal. Bate mesmo, ele tá super certo. O que você acha? Tá certo, é. Legal. O que eu acho interessante nisso é pensar que, assim, apesar de ter toda essa diferença, eu acho que algumas culturas têm saídas melhores para lidar com a agressividade do que outras, né? Então, por exemplo, o Brasil tem assim, um índice de homicídios que é alarmante, realmente, é um absurdo, né? Agora, como fazer para canalizar? Eu não sei, eu tendo a pensar que as formas sublimatórias sempre são as mais interessantes, né? Só que as formas sublimatórias são sempre assim muito limitadas, né? Você não consegue dar assim tanta vazão a tanta agressividade assim simplesmente através da sublimação. Então, alguns arranjos da cultura às vezes fazem com que as coisas funcionem com menos passagem ao ato, né? Que é essa violência nua e crua mesmo, né? Então, o que me parece é que, enfim, o que a gente tem que pensar é como fazer para não passar ao ato, né? Então, só que isso também gera consequências, né? Que nem você tem a ideia dos países nórdicos, né? Que você tem assim as pessoas são muito, enfim, talvez pacíficas, mas a que preço, né? A gente não sabe. Mas eu sei que, por exemplo, eles têm uma taxa de depressão e suicídio que é bastante alta. Talvez tenha alguma relação com isso. Não sei, mas é uma especulação, né? O que eu acho, sim, é que você tem arranjos culturais que podem dar vazões diferentes para a agressividade e lidar, talvez, de uma forma menos agressiva para o outro. Porque na nossa sociedade, o grande problema é que você consegue encontrar essa figura do outro como bode expiatório. Ou seja, como aquele que está fora da cultura e, portanto, é passível de receber a sua violência, né? Então, você pode aplicar a sua violência naquele porque ele não faz parte da sua cultura, ele é um bárbaro, sabe? Ele é um bárbaro. E aí você pode pegar desde o batedor de carteira e tal, quanto ao adversário político, né? Que a gente tem vivido isso, essa questão de violência política. Esse seu outro é aquele sobre quem você pode, de forma legítima, aplicar, inclusive em nome da civilização, em nome da cultura, aplicar a violência, certo? Então, me parece, bom, essa não é uma boa forma, né? Porque aí muita gente, né, sofre realmente com uma violência que é dessa passagem ao ato e não pega nenhuma forma sublimada, né? Daria para dar outros destinos melhores do que o Brasil e a cultura que a gente tem aqui dá, né? Então, como fazer aqui, né? Isso é uma questão interessante. Eu acho que é essa a questão do Freud, inclusive. Justamente. Como dar um melhor destino a essas pulsões. Então, eu acho que o último parágrafo desse texto é sobre isso. Porque o Freud está inserido num contexto de uma grande, né, um grande trauma, que foi a Primeira Grande Guerra, logo em seguida de um segundo início de grande trauma, que é o nazismo e os fascismos, né? E o Freud está pensando, olha, o último parágrafo é fabuloso, ele diz assim, olha, num contexto em que os seres humanos, através da tecnologia, produziram armas de destruição em massa, a gente precisa pensar muito bem o que a gente vai fazer com os destinos
essas pulsões, porque a nossa capacidade de destruição aumentou muito. Isso nos anos 20, 30, né, que o Freud está falando. Essa é uma pergunta, essa é a pergunta central do Freud em termos sociológicos desse texto, na minha visão. Essa é a preocupação do Freud em termos sociológicos nesse texto. Do que fazer, justamente, porque... E eu acho que tem a ver também com a própria... isso o Gilson Iannini escreve no prefácio desse livro aqui, como nos anos 20 o Freud começa a pensar com mais cuidado sobre qual seria o papel da psicanálise na cultura. Justamente. Porque, né, lembrem que voltamos na Grande Guerra, voltou milhões de pessoas com os mais variados traumas a serem tratados, né? Então, esse é o ponto. O que fazer com essas pessoas, mas mais do que isso, qual é o papel da psicanálise na cultura, na sociedade, na história da Europa, na história do Ocidente? Eu acho que o Freud começa a ter uma preocupação cada vez maior com isso, né? Por isso que a gente está pensando sobre isso também aqui. Eu acho que é legal, Eduardo, que você está falando, porque, de certa forma, isso é a gente está comprando e seguindo o projeto do Freud também, né? Quer dizer, isso é legal, a gente está assim, vamos seguir o que o Freud está tentando fazer a gente pensar, né? Vamos desdobrar isso, né? Ainda que tem muita gente que fale que não pode fazer isso, que a psicanálise é só na clínica, só no divã. Acho que eles não entenderam muito bem esse período dos escritos do Freud, né? Mas é um ponto interessante para pensar. Diga, Matheus, desculpa. Não, naquilo que o Eduardo falou, eu acho que indo justamente na questão que você levantou, Fabiano, eu penso justamente assim, que a questão da cultura, entrando até nesses super-eus sociais, tudo, os grupos estipulam não somente as regras, mas estipulam não somente o que se é sublimado, o que se é recalcado, mas muitas vezes o contexto cultural, social, grupal, também acaba estipulando como que aquilo pode se manifestar, ou seja, que daí a gente cai, por exemplo, nos debates dos sintomas de cada tempo, nos sintomas de cada geração, nos sintomas de cada tempo. Eu acho muito interessante pensar, e é uma grande questão a ser levantada, porque eu vejo assim, eu tenho uma leitura que, pensando um pouco com Bauman, que a gente está numa modernidade líquida, antes, nós tínhamos grupos, nós tínhamos culturas muito bem definidas e de grande abrangência. E essas culturas bem definidas de grande abrangência davam um escopo tanto de recalques, quanto de repressões, quanto de manifestações. Ou seja, geralmente tinha um perfil de manifestação. O que eu acho que hoje é quebrado quando a gente pensa numa modernidade líquida, e acho que no Brasil isso fica muito evidente, porque devido à nossa diversidade, é de como os nossos grupos hoje são muito falhos. Hoje, por exemplo, nós vamos falar aí, hoje no Brasil nós temos, trazendo exemplo da Thaís, indianos e americanos. Temos pessoas que acham um cúmulo, tá batendo na mulher porque ela foi no cinema sozinha, e tem pessoas que achariam super assertivo, tipo, não, é isso mesmo, e se fizer de novo vai ser mesmo. Isso eu tô falando, tipo, às vezes vizinhos. Eu acho que essa quebra de uma certeza, essa quebra de uma universalidade cultural, universalidade de totens, é o que faz a nossa clínica hoje muito abrangente e faz, por exemplo, a gente pensar uma clínica não somente da clínica espaço, da clínica, olha, eu vou atender uma pessoa, mas da clínica como ambiente, qual é que daí cai nisso que o Eduardo falando. Como que o psicanalista se posiciona frente a isso? E na minha leitura não tem como se posicionar, olha, eu vou atender uma pessoa e tá ponto final. É sempre uma discussão muito viva e muito ígnea, até talvez. E é interessante que nesse livro ele fez pesquisa na Índia mesmo, nos Estados Unidos, e em 2 lugares do Brasil. Acho que é Recife, alguma coisa lá, acho que no Nordeste, e Porto Alegre. Ele falou que ele queria comparar, ele aplicou o questionário com as mesmas perguntas para todo mundo, e ele imaginou que seria muito diferente de um lugar para o outro. E ele chegou à conclusão de que as respostas se assemelham profundamente
de acordo com a classe social das pessoas que são entrevistadas, mais do que de onde elas são. Era mais semelhante alguém do Recife, da mesma classe social, com alguém da Índia ou dos Estados Unidos, do que alguém da mesma cidade, de uma outra classe social. Daí ele vai problematizar o capitalismo, essas coisas assim, mas assim, é bizarro. Ele falou que a hipótese dele que seria a localidade, né? Até porque você pensa numa macro, nossa, Índia, Estados Unidos, o que tem a ver? E que foi essa questão financeira mesmo, a questão do poder aquisitivo deles, que diziam que eles tinham uma noção de coletividade, quanto menos recursos financeiros eles tinham, e mais individualista, quanto mais recursos financeiros eles tinham. Então, não tem como a psicanálise não se haver com isso, né? Porque isso muda a clínica, completamente. Não, eu acho que não... né, eu acho que esse texto está, né, tão importante em tantos níveis, assim, mas tem um ponto que o Matheus falou também, que eu acho que é um pressuposto que me parece bastante básico. Eu sempre falo, né, com a Thaís, com o Eduardo, com a Gabi, a gente tem um cartel junto também, sobre uma grande obviedade que eu acho que às vezes os psicanalistas esquecem, eu não sei por que eles esquecem, né? Que assim, nós sujeitos, enquanto sujeitos, somos constituídos justamente pela, né? Pensar na psicanálise lacaniana, pela linguagem, quer dizer, pela linguagem, pelo mundo, quer dizer, os ideais que a gente tem, os ideais que a gente constrói, a maneira como a gente significa e narra o sofrimento, a maneira como a gente constrói o outro, vem do mundo, vem da linguagem, vem, não é só do, quer dizer, é do pai e da mãe, mas não só do pai e da mãe, quer dizer, né? E é muito interessante essa coisa do pai e da mãe. Tem um trecho nesse texto também que eu acho bem legal, básico, mas legal, que o Freud vai dizer assim, olha, não quer dizer, assim, não existe uma relação direta entre a criação dos pais e super-eu, uma relação automática ou direta. Então, o Freud vai dizer assim, olha que interessante, porque muitas vezes a criança tem pais absolutamente liberais, lenientes, né, digamos assim, liberais, gratiluz, pura paz, e não significa que o super-eu dessa pessoa seja mais tranquilinho, mais suave, às vezes é muito pelo contrário, né? Quer dizer, a pessoa vai ter que se haver com certos ideais, com as suas escolhas de uma maneira muito mais dramática quando ela teve uma criação absolutamente liberal, leniente, chame do que quiser. Assim como, né, assim, o contrário, pais autoritários não significa que o superior da pessoa vai ser mais leve ou mais pesado. Não existe uma relação direta, é isso que o Freud vai dizer. A constituição do superior passa por uma série de discursos, por uma série de instituições, de pessoas, para além dos pais. Né? Diga, Eduardo. Eu gosto sempre daquela fala do Zizek, né, que ele fala de pais que são assim aqueles que muito pós-modernos, ele fala, né, e que às vezes chegam para a criança e falam, ao invés de falar, olha, você vai ter que visitar sua avó hoje, vá se vestir e vamos lá. Isso é uma ordem, né? Então você fala isso para a criança com uma certa severidade, assim, enfim. Mas isso é uma coisa autoritária, ok. Mas existe nas relações entre pais e filhos. Ele fala que isso é preferível aos pais que de repente falam, olha, você pode escolher se você quer ir na sua avó ou não, mas você sabe que ela te ama muito, que ela vai ficar muito triste se você não for e tal. Ele fala, não, isso é muito pior para a cabeça da criança, porque no final das contas, uma coisa que é uma coisa autoritária e ponto, mas, tipo, tem sentido eu ir visitar minha avó? Tem sentido, não é uma coisa, não é que ele me bateu, não, ele falou uma coisa, me deu uma ordem, ok. Agora, quando ele joga justamente com isso, ele está jogando com todo o teu sentimento moral, né, com as tuas obrigações, com o teu amor pela sua avó, e faz com que você se torne, às vezes, uma pessoa talvez mais severa, um superego mais severo do que seria se você fosse uma pessoa acostumada com uma ordem pura e simples. Então, nem sempre a autoridade é uma coisa ruim, né, nessa questão da formação do superego. Né? E o Freud fala isso, né, que justamente o que o Fabiano estava dizendo. Que às vezes os pais severos, né, não geram os filhos com maiores problemas assim de culpa, né? Então, realmente, a gente precisaria pensar quais são os nossos ideais, inclusive de parentalidade nesse sentido. Até porque não é sobre
a criação em si, apesar do ambiente não ser, né, desconsiderável, Freud fala isso, né? A gente também tem que olhar, o ambiente está ali fazendo isso. Mas tem que ver com a relação dos pais com o próprio superior, né? Que muitas vezes não aparece no comportamento ali explícito. Mas geralmente o superior severo faz talvez esse pai ser muito liberal, tipo, não, eu tenho que ser muito amado pelo meu filho, eu tenho que ser o pai ideal, e o pai ideal não é o que é firme, é o pai que dá liberdade de escolha, porque ele tem que ser livre, só que na verdade a relação, que o que passa é inconsciente, né? Então essa hereditariedade que aparece na clínica, que a gente vai escutando, tem que ver como esses pais se relacionam com o próprio superior deles. E que a gente às vezes acha que o superior severo é o pai que vai agora, se troca, põe aquela blusa azul para casa da sua avó e não quero mais um pio. Muitas vezes o superior mais severo é aquele que não tem que deixar meu filho livre e que volta, né? Eu vejo isso muito na minha clínica com os meus pacientinhos, assim, com os pais permitem que os filhos vão se criando ali a ponto de dar raiva para eles, né? Então, essa liberdade que depois perde totalmente esse controle de coisas básicas como essa. Né? Então, é engraçado que a gente pensa no superior agressivo, aquele que vai gritar, e muitas vezes ele é extremamente sutil, né? É muito sutil e é o pior que tem, porque a pessoa está ali dando uma liberdade de tão cobrada de ser um pai idealizado, porque se ele for grosso, vai ser igual o pai dele foi, a ideia de não dar diferente do que os pais deram, enfim. Então, a gente está se relacionando muito mais com essa outra instância, né? E é interessante que tem paciente que às vezes fala, mas seu pai te batia muito, gritava, alguma coisa. Não, ele só me olhava. O jeito que ele olhava, eu já sabia. A gente não precisava falar nada. Então é difícil tirar essa parte da imaginação, né? Que você imagina que alguém está berrando, gritando, batendo, empurrando. Mas quando alguém imagina o tamanho da opressão, ele só me olhava. E Esse sabe, era o tá meu escrito pai, isso gente. no... É? Meu pai era esse do olhar. Era só uma Então, isso que eu ia olhada. falar, não dá para generalizar, mas é comum a gente escutar que os pais são esses, até porque o pai tem essa visão quando o seu pai chegar em casa, né? Isso estava muito circulando na cultura, até porque talvez o pai é o que mais trabalhava fora, então quando teu pai voltar, e essa distância que vai criando uma relação, né? Tipo, aí a mãe fica louca, porque a criança quer ficar mais com o pai, a mãe... Mas é interessante que geralmente eu falei da culpa da criança, de repente, essa relação ambivalente, só que a relação ambivalente da mãe que ela não suporta, né? Então, a maternidade idealizada, a mãe que ama o filho, mas tem vontade de tacar na parede. Na terceira sessão é isso, né? Vontade de tacar na parede aquela criança, não aguento mais. E aí, aquela mãe que fala, não vai no aniversário, se aprontar, vai sempre liberar, por culpa também. Porque não suporta ser a mãe firme, talvez essa criança vai dizer, eu te odeio. As mães vêm na clínica e morrem quando o filho fala eu te odeio. E o pai tá cagando, tipo, não odeia nada. Tipo, passa. E a mãe sofre porque o filho odeia. E aí, só que é um superior muito cruel que tá ali. Justamente que aparece na ambivalência, né? Hoje eu passo a mão na tua cabeça e amanhã, nossa, eu quero te matar. E a criança fica nesse amor e ódio feroz ali, né? Então, interessante isso. A Júlia quer falar. Oi, gente, prazer. Vocês estão ouvindo? Estou aqui meio bonde andando, mas ouvindo vocês falarem, eu lembrei, eu também fui criada na base chinelo verde, né? Tem que ser assim e tal. E me fez lembrar de um caso, de um trecho que o Ferenczi conta no A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, acho que é esse o nome, que acho que é o sobrinho dele, né? E que me tocou muito, porque era um contraponto à forma como eu fui criada, né? Que parece que o sobrinho dele estava muito bravo, querendo bater nele, com raiva, e ele meio que segura, assim, e fala, olha, você pode me odiar, você pode me xingar, você pode fazer o que quiser, agora você não pode me bater, né? E aí liga com isso que a Gabriela estava falando, né? Dos adultos que muitas vezes não querem ser odiados, né? Pela criança, ou não querem ser vistos como más pessoas, né? Então, sei lá, só escutando vocês me veio esse trecho, assim, desse texto, que eu achei muito bonito. Não sei se vocês Bacana. já Sim, leram.
Que legal que você falou isso, porque me fez lembrar um que eu gosto muito também, que é o texto do Ferenczi sobre os cavalos selvagens, sobre a doma de cavalos, né? Então ele conta uma história assim de como tinha uma égua que era muito bonita, mas nenhum domador conseguia, né, domar essa égua. E aí de repente ele chama um domador que ele é muito famoso na Europa e ele vai lá domar a égua, e o que ele faz é ter uma atitude profundamente ambivalente. Tipo, ele vai lá, vai falando todo carinhosamente com a égua e de repente ele puxa o arreio assim com toda força e causa uma certa violência assim, né? Ela fica, ué, mas ele estava indo bem comigo e de repente ele me puxou, tipo, não entendeu. Ou seja, isso causa, né, que é a coisa que o Bateson fala, que é, né, o double bind também, que é essa mensagem trocada, que eu acho que é o pior tipo de criação que pode ter, né, que é essa criação com sinais trocados. Então, você, eu sou uma mãe muito boazinha, mas eu tenho um ódio que está por trás, né? Que aí a criança percebe, conscientemente, isso passa para a criança, né? Então, você é boazinha, mas você me odeia. Qual é? Porque, às vezes, vale muito mais a pena você ter, até como o doutor fala, né, essa ideia de que você fale as coisas para a criança. Fale, olha, não, isso não é assim, não dá e tal. Mas deixa a criança entender, saber, né? E aí, nesse texto do Ferenczi, eu acho interessante, porque ele mostra como que faz para domar um cavalo, daí ele fala, olha, só que as crianças não são cavalos para serem domados, entendeu? Então, não tratem as crianças com esses sinais duplos, senão você está criando uma criança completamente prejudicada, né? Porque, justamente, um cavalo você faz isso, você sacaneia a cabeça dele, né, com sinais trocados, e aí ele fica muito manso. Mas vocês querem crianças mansas e loucas? O que vocês querem, sabe? Então não é assim. Criança não é isso. Você deu uma ordem que seja uma ordem firme, né, e que você consiga manter, que você não se sinta culpado, né, de estar dando uma ordem, de ter alguma autoridade, que alguma autoridade é importante, né? Você não precisa ser brutal, você não precisa ser nada disso, né, mas que seja assertivo, né? Então, eu achei bonito, e aí eu lembrei desse texto do Ferenczi, que o texto em si, ele escreve muito bem, né? Então, esse texto é muito bacana, eu acho que está no volume 1 das obras completas também, é bacana. Esse da criança mal acolhida é legal também. E essa Muito coisa para possibilidade mãe. que eu acho que o Freud também trabalha no mal-estar, que é a culpa, que não precisa nem ir para o ato, né? É a culpa pelo sentimento de talvez pensar em fazer, né? E aí esse movimento de assim, você não vai agir, mas você pode pensar, você pode falar, né? Libera o que é natural da nossa agressividade humana, que todo mundo sente, né? No fim das contas. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E isso dá já um caminho, né, para essa nossa questão de o que fazer com a agressividade. Uma coisa a não fazer com a agressividade, eu acho que fica muito claro aí na tua fala, é ignorar, né? É ignorar e fingir que então o mundo é assim, aquela coisa, o arco-íris e tudo, né, muito bonitinho. Não, a gente é agressivo, tem que fazer alguma coisa com isso, né? E como é que a gente vai canalizar essa nossa agressividade? Né? Nós precisamos de bons caminhos para isso, né? E aí isso acho que demanda da psicanálise uma série de formulações que talvez a gente não consiga ter se essa psicanálise ficar restrita à clínica, né? A gente precisa estar nas instituições, precisa entender, por exemplo, a fazer uma análise psicanalítica da polícia, por exemplo, que é o que eu me proponho a fazer na minha tese, assim, no doutorado. Então, assim, eu acho que pensar a sociedade pelos olhos da psicanálise tem muito a acrescentar questões como essa, por exemplo, o que fazer com a agressividade humana, né? Porque a gente, se for por outros caminhos, que são, por exemplo, vamos ignorar, vamos reprimir, simplesmente, não dá certo. A gente precisa canalizar isso para lugares e que isso funcione melhor. Eu não sei, o tempo mais ou menos terminou, né? Que são as 9 horas agora. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa no sentido de a gente ir finalizando? Então, eu acho que aí na próxima, no próximo encontro, né, a gente já começa livro novo, né, obra nova,
E isso é bacana também, né? Porque a gente conseguiu, eu acho que nesses 3 encontros, vencer pontos importantes desse texto assim fundamental do Freud, né? Então, para quem não conseguiu acompanhar todos os encontros, a gente gravou, né? E a gente vai disponibilizar isso, sabe? Então, nos próximos também, né? Agora, é muito importante que vocês façam um esforço para virem, né? Para a gente poder ter essa troca de ideias, que é o que faz ficar interessante, né? A leitura do livro cada um faz e entende, né? Sozinho e tal. Agora, essa nossa troca é uma coisa que faz gerar desdobramentos que são muito importantes, né? Então, aí na próxima quinzena, né, vai ter o Psicologia das Massas, o início dele, né? Até lá, a gente pretende já ter postado os 3 encontros nossos aqui no nosso canal aí do YouTube, né, que a gente usa para agregar, então, esses encontros, esses vídeos nossos e tal, né? E aí a gente convida vocês a participar desses próximos encontros também, tá bom? Então, um grande abraço a todos aí, obrigado pela presença. Muito obrigado, gente. Adorei as discussões aí e ansioso Muito pelo bom próximo hoje. encontro. Valeu. Maravilha, maravilha. Psicologia das Massas é muito instigante também, vai ser bacana. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, pessoal.